Então, diodo Zener, pessoal, é um tipo especial de diodo usado para regulação de tensão. Então, quando a gente, muitos circuitos eletrônicos, né, de modo geral, baseados em semicondutores, a maioria, se não todos, praticamente, eles precisam de uma tensão contínua para funcionar. Por exemplo, 5 volts, 12 volts, 24 volts. É uma tensão que seja estável ao longo do tempo, e seja aquele valor, passa o tempo e está sempre com aquela tensão. Exemplo típico, carregador de celular, 5 volts, ele gera 5 volts ali no cabo, e o celular usa esses 5 volts aí, uma corrente máxima de 1 ampere ou 2 amperes, enfim, para poder estar carregando aí a bateria lá dentro do celular. Quem faz a carga da bateria é o próprio celular. O carregador, ele, embora a gente chame ele de carregador, ele não carrega a bateria. Quem carrega a bateria do celular é o próprio celular. O carregador apenas fornece uma tensão com uma corrente elétrica, ou seja, uma energia elétrica, né? Uma tensão contínua, normalmente 5 volts, para carregar o celular. E tem um padrão novo, USB 3.0, que tu tem 9 volts, 15 watts, 25 watts. Aí usa outro conceito, mas até ali o padrãozinho ali, o USB 2.0 é 5 volts, né, que é fornecido. Então, o diodo Zener, ele entra aí nessa situação como um diodo que vai ser usado para gerar uma tensão. Ele ele sozinho não vai fornecer 1 ampere, 2 amperes normalmente para uma carga de um celular, por exemplo. Mas ele vai ser usado como chamada referência de tensão. Ali dentro do carregador de celular, certamente tem um diodo Zener. Nem que seja esse diodo Zener esteja dentro do chip que está soldado na placa do carregador. Ou uma fonte do notebook, ou da televisão, ou do micro-ondas, enfim. Qualquer equipamento eletrônico que precise de uma tensão contínua para funcionar, que é a grande maioria dos equipamentos eletrônicos, são semicondutores, vai ter um diodo Zener em algum lugar, pelo menos um, usado ali como uma referência de tensão. Então o diodo Zener ele é muito utilizado em fontes de alimentação, circuitos carregadores de bateria, etc, etc, etc. Então é um componente muito utilizado. A gente vai começar a ver ele hoje. Então aqui eu coloco assim, é usado para regulação de tensão e também como referência de tensão. O conceito de regulador de tensão para referência de tensão é um pouquinho diferente. Quando a gente fala em regulação de tensão, é isso que eu acabei de falar. Criar uma fonte, eu tenho 5 volts. A saída de um carregador daqui a pouco é 5 volts, mais ou menos 2% de variação, mais ou menos 5%. Então não vai ser 5.00000 volts. Vai ser 5 mais ou menos um pouquinho, uma variação percentual. Aí eu tenho uma fonte, eu tenho um regulador de tensão. Mantém a tensão regulada dentro de uma tolerância percentual. Quando a gente fala em referência de tensão, aqui a gente faz alusão a ter uma tensão muito estável, muito estável, e por vezes muito precisa. Então a gente fala uma referência de 10 volts, 10.000 volts, ou seja, vai variar menos de 1 milivolt dentro de 10 volts, ou seja, a variação percentual é 0.0, de cabeça, se não sei, 0.001%, uma coisa assim, uma tensão tão estável assim, como uma referência. A referência de tensão, ela pode ser então é uma aplicação, usada aonde? Em metrologia. Todos os equipamentos eletrônicos de medida, uma boa parte deles vão ter uma referência de tensão. Às vezes a medida pode ser diferencial, mas se ela é absoluta, vai ter uma referência de tensão. Precisa ter um padrão para poder comparar, para poder fazer medição. Esta referência pode ser uma tensão muito bem conhecida, por exemplo, como eu falei, 10.000 volts, ou 2.400 volts, 2.4000 volts, são valores típicos de referência de tensão. Mas ela pode também ser uma tensão que não tem um valor exato, mas ela é muito estável. Então, a gente pensa assim, um diodo Zener, ali na faixa dos 6 volts, ele é muito estável com a temperatura. Então, o que eu vou fazer com o diodo Zener? Eu vou gerar uma tensão de referência. Por exemplo, um diodo de 6.4 volts, é um valor comercial, 6,4 volts. Daqui a pouco ele tem assim 5% de tolerância. 6,4, mais ou menos 5% de tolerância. O que eu consigo fazer com esse diodo Zener? Eu consigo gerar uma tensão de 6,4 volts para usar para alguma coisa.
Esta tensão vai ser 6,4 mais ou menos 5%. Pô, 5% de variação é bastante, né? A gente pode pensar, isso é ruim. Né? Não necessariamente. Tem Zener de 1%, menos de 1%. Estou falando só um exemplo de um Zener 5%. Um Zener ali nessa faixa de 6,4, ele tem um coeficiente de temperatura que é próximo do zero. O que significa isso? Que varia a temperatura, seja para mais, seja para menos, esquenta ou esfria, em torno de uma temperatura ambiente, né? Que em eletrônica a temperatura ambiente é considerada 25 graus por padrão. 25 graus é a temperatura ambiente da eletrônica. Varia para mais ou para menos de 25 graus e a tensão não muda. A tensão muda muito pouco. Ela é muito estável com a temperatura. Então o Zener tem essa estabilidade, principalmente o Zener nessa faixa dos 6,4 volts. E aí, mesmo que ele tenha uma variação percentual, aí daqui a pouco eu monto uma placa, ali tem 6,45. Aí pega o outro, mesma placa, monta a mesma placa, tem 6,3. Né? Pô, 1/10 de volt a menos que imaginar, pensava. Mas daqui a pouco pega uma terceira placa, 6,5 volts, 1/10 a mais. Então está dentro de uma variação percentual. Mas todas essas placas que a gente for montar, mesma placa, então vai ter uma tensãozinha, eventualmente pode ser diferente, mas todas elas vão ser muito estáveis com a temperatura. Então não vai variar, vai variar muito pouco. Então eu tenho uma referência de tensão, mesmo aí eu tenho uma referência de tensão. Aí o que dá para fazer? Dá para fazer um ajuste com o trim-pot, né? Aí dá para ajustar, usando um multímetro de precisão, de bancada, ajustar para ficar um valor bem conhecido. Né? Mas aí vai ser estável. Então, não necessariamente eu tenho que ter um valor muito bem conhecido para ter uma referência de tensão, mas eu preciso de estabilidade, principalmente a estabilidade na questão da temperatura, né? Que é o principal fator que afeta o funcionamento dos semicondutores é a temperatura. Bom, por quê? Né? Só lembrando, por conta da quebra das ligações covalentes, né? Vocês assistindo a atividade assíncrona, a quebra das ligações covalentes aumenta o número de portadores minoritários e aí isso acaba afetando o funcionamento dos semicondutores, né? Principalmente se a temperatura aumenta muito ou diminui muito, principalmente quando aumenta muito. Bom, o diodo Zener, pessoal, ele foi fabricado para trabalhar na polarização reversa, na região de ruptura ou breakdown. Olha que interessante, até a aula passada eu comentei para vocês que o diodo comum, o diodo chamado diodo retificador, ele não pode entrar nessa região de ruptura, porque ele vai acabar queimando. Né? O diodo Zener não, ele foi feito para trabalhar nessa região de ruptura, daí eu não vou nem é legal chamar ruptura, porque vai dar a ideia que vai romper o diodo, vai estragar o diodo. É a região de breakdown ou avalanche. É um processo que acontece, é a avalanche dos portadores de carga. Quando a tensão da fonte externa ela se torna maior. Está apresentando, acho que Desculpa, sempre esqueço de. Deixa eu apresentar, desculpa, obrigado por lembrar. Nossa, tipo, é que você estava falando isso mesmo, Mas vocês se imaginando aqui, mas é só um textinho mesmo, é o que eu estava falando, menos mal. Estou vendo que eu tenho uma imagem, aí vocês não estão enxergando a imagem. Então deixa eu voltar aqui. Então, o diodo Zener foi feito para trabalhar nessa região, né? Se ele for polarizado diretamente, ele é um diodo comum. Vai aparecer o 0,7 volts lá de queda, né, de tensão. Mas aí se eu quero usar um diodo comum, eu não uso o Zener, eu uso um diodo retificador, uso o N4007, por exemplo, 4000, da série 4000 ou algum outro. Então ele vai usar um diodo Zener quando a gente quer trabalhar na região reversamente polarizada, a região de avalanche, para que ele gere a tensão que a gente quer. Então, aqui, lembrando a curva IV de um diodo, isso aqui é a curva IV de um diodo comum e também do diodo Zener. Aqui a polarização direta no primeiro quadrante, aqui eu tenho um joelho ali em torno de 0,7 volts, o diodo de silício, mas aqui que ele vai trabalhar. A gente vai polarizar ele reversamente, e o diodo Zener, o símbolo dele é um símbolo do diodo com uma pequena diferença, tem uma binha assim, ó, desse lado e desse lado. Se vocês olharem um diodo com essa binha, é porque ele é um diodo Zener. Então, para diferenciar um diodo Zener de um diodo comum, quando a gente olha num esquema elétrico de um circuito aí, qualquer aí. Então, aqui é a região de avalanche e aqui que ele vai trabalhar. Né? Então, quais são os parâmetros principais do diodo Zener?
principal parâmetro é a tensão de Zener, né? Então, se eu quero gerar 5 volts como uma referência de tensão, eu quero criar uma fonte de alimentação, um carregador de celular para 5 volts, eu vou usar um Zener de 5 volts. O que é um Zener de 5 volts? É um Zener que tem a sua região de avalanche em 5 volts. Também conhecida como tensão de Zener. A tensão de Zener dele é de 5 volts. E aí eu tenho toda uma ampla uma faixa de valores. Tem uma série de... isso aqui é uma série bem clássica, antiga, um N47 alguma coisa, né? Um N4700, 4701, aí assim vai. Aí eu vou ter tensões de Zener desde 3,3 volts, 5 volts, acho que 5.1, 12, 24, eu consigo gerar várias tensões até 100 volts, né, usando esse Zener. A tolerância típica é de 5% para esta série, mas tem séries de Zeners com uma tolerância menor, de 1%, até menos. É aquilo que eu comentei com vocês. Ter uma tolerância de 5% não significa que o Zener vai ficar ao longo do dia, liga a placa, e a tensão vai ficar variando, né, dentro de 5% ao longo do dia. Não. Ele uma placa vai ter um valor de tensão dentro de 5%, mas aquele valor vai ficar. O Zener vai ficar com aquela tensão. Por exemplo, um Zener de 5 tem 5.3, 5.2, né? 5.2 está dentro dos 5%. 5.2 vai ficar com 5.2. Né? A variação vai ser muito pequena em torno de 5.2, mas 5.2 está um pouco longe do 5. Um Zener de 5. Por quê? Porque a tolerância dele é de 5%. Não significa que ele fica variando isso. Ele é muito estável, e essa característica do diodo Zener, a característica vantajosa do diodo Zener é a estabilidade que ele tem. E o outro parâmetro é a sua potência, o principal parâmetro, a tensão de Zener, a sua tolerância e a sua potência máxima. Por que o diodo Zener não vai queimar aqui na região de ruptura? Porque a gente não vai deixar ele queimar. Desde que o diodo Zener esteja trabalhando dentro da sua potência máxima, até o limite da sua potência máxima de operação, ele não queima e ele funciona, né, gerando aquela tensão, né, de Zener. Então, vamos pensar assim, um resistor de 1 watt funciona perfeitamente até 1 watt. Se a gente aumentar a tensão, a corrente, de forma que o resistor passe de 1 watt, vai queimar o resistor. Mesma coisa com uma lâmpada. Se eu ligo uma lâmpada de 127 volts em 220, ela vai queimar. Por quê? Porque a potência dela vai ficar muito maior. E aí vai queimar a lâmpada, 3 vezes maior, né? Uma lâmpada incandescente ou halógena. Então, eu não posso passar forçar uma potência maior num componente eletrônico do que ele aguenta. O Zener é especificado essa potência. Então, eu vou lá na loja e compro um Zener de 5 volts, meio watt. 12 volts, 1 watt. 3,3 volts, 1 watt. Então tem Zener desde 1/10 de watt, meio watt, 1 watt, 2, 3 watts, 10 watts, tem Zeners de vários watts. Então, tensão de Zener, potência do Zener, potência máxima, são parâmetros importantes. Quando a gente vai na loja lá, né, tem uma série de parâmetros, um componente, um diodo Zener, assim como você pega o datasheet, é só abrir um datasheet de um diodo Zener, né? Então tem uma série de curvas e parâmetros para cada modelo. Mas quando a gente vai na loja, por exemplo, vamos lá na PNP, né, lá em Novo Hamburgo, no mercado eletrônico, vai chegar lá para o atendente, eu quero um Zener de 5 volts, meio watt. Aí ele vai dar o que tiver lá, não sei qual é a marca, não tem marca, tipo, eles nem sabem a marca. Entendeu? Daqui a pouco podem até saber, mas enfim, não, é 5 volts, meio watt, né? Isso aí é um varejo, vamos dizer assim. Claro que depois você está numa empresa, vai fazer um projeto, aí você vai especificar o modelo. É da Vichay, é da Infineon, fabricantes, aí tem diversos, é Partida Mertal. Aí você vai produzir uma placa eletrônica, você vai homologar esses diodos Zener. O diodo Zener que vai produzir naquela placa não precisa ser de um único fabricante, você pode pegar 5 fabricantes diferentes, fazer um teste dos componentes, homologar, pegar o datasheet, esses 5 fabricantes diferentes me servem para botar na minha placa eletrônica. Aí o pessoal lá de compras vai comprar qualquer um desses modelos, que for mais barato, que tiver disponível em estoque, né? Então é assim que se trabalha normalmente, é já num nível mais sofisticado, assim, né? Não precisa ser aquele modelo, aquele fabricante, mas eu posso homologar vários para estar colocando na mesma placa. Então nem sempre eu tenho os parâmetros todos que eu quero do Zener, mas no mínimo a tensão de Zener e a potência eu preciso saber,
né? E de preferência uma tolerância também, 2%, 5%, também uma informação interessante de ter. Mas se eu não tiver a potência do Zener, quantos watts, ou meio watt, 1 watt esse Zener, e quantos volts ele é. Se eu não tiver essas duas informações, não adianta nem começar a querer trabalhar com o diodo, né? Vou fazer um projeto com o diodo, uma placa, montar na protoboard. Tem que saber a potência e a tensão no mínimo. Então a tensão de Zener, né? Está aqui, ela é especificada, eu vou comprar o componente na loja com aquela tensão de Zener e com aquela potência máxima que ele suporta. Desde que ele não passe nunca da potência máxima, ele não queima e aí ele funciona. É assim que se usa um diodo na região de avalanche. Eu não deixo ele queimar, não se deixa ele queimar. Se limita a corrente dele para que ele não queime, né? Para que ele nunca passe a potência máxima dele, né? E aí que vem a questão da potência máxima. E a potência máxima vai nos dar por consequência, uma corrente máxima. Porque um Zener de 5 volts, por exemplo, se ele tem uma potência de meio watt, meio watt dividido por 5 volts me dá 0,1 amperes, 100 miliamperes. Então aí um Zener de 5 volts, meio watt, na forma P igual a V vezes I, né, a forma potência, tensão vezes corrente. Então, um Zener de 5 volts, meio watt, vai me permitir passar por ele até 100 miliamperes. Se a gente se descuidar e passar mais de 100 miliamperes pelo Zener, ele vai acabar danificando, queimando, sobreaquecendo, né, enfim, e não vai funcionar direito, vai queimar. Agora, se eu não passar de 100 milivolts, esse Zener de exemplo, ele não vai queimar, ele vai funcionar e ele vai gerar uma tensão estabilizada em 5 volts. É aí que a gente vai entrar. Então eu tenho que limitar a corrente sobre o Zener. Como ele está nessa região de avalanche, quem gera essa tensão? O Zener é um componente passivo. Quem gera a tensão é uma fonte externa. Então eu vou sempre trabalhar com o Zener, junto com o Zener, com uma fonte externa de maior tensão. Então se eu quero usar um Zener de 5 volts para gerar 5 volts, eu não vou usar uma fonte de 3 e nem de 5. Eu vou usar uma fonte de mais de 5 volts, uma fonte externa. Porque a fonte vai tentar forçar uma corrente, e aí tem que ter um componente para limitar essa corrente. Normalmente é um resistor, que eu vou colocar em série com o Zener, a gente já vai ver. Aqui eu estava comentando do coeficiente de temperatura, então esse termo é muito utilizado, não só em eletrônica, mas também em outras áreas, a mecânica, por exemplo. Então, qual é o coeficiente de temperatura de uma barra de aço, não sei o que, do aço número tal, né? Então, é tantos ppm por grau Celsius, normalmente tantas partes por milhão por grau Celsius, né? Então, aí, ou tantos por cento, 0,0 não sei quantos por cento por grau Celsius, ou como é que a gente vai? É sempre uma variação relativa, né? Então, uma barra de 100 milímetros de aço, número tal, vai variar tantos microns por grau Celsius, que variar além de uma temperatura ambiente ou acima ou abaixo de uma temperatura ambiente. Daqui a pouco, esquentar uma barra de aço vai provocar dilatação térmica, vai aumentar o comprimento. Esfriar a barra de aço, daqui a pouco vai diminuir o comprimento da barra de aço, muito pouco, mas se consegue medir, né? E isso eventualmente pode afetar o funcionamento do dispositivo mecânico, né? Então aqui em eletrônica também se usa muito o conceito de coeficiente de temperatura. Então o que varia no componente eletrônico, qual a variação de temperatura? Normalmente em eletrônica a gente considera acima ou abaixo dos 25 graus. Então a gente vai pegar um datasheet de um componente eletrônico, aquela curva ali descreve tal característica do componente para 25 graus. O que acontece quando aumenta além dos 25 graus ou esfria abaixo dos 25 graus? Então aí vai ter outras curvas, então enfim, tem como analisar, mas os 25 graus é a temperatura ambiente em eletrônica, utilizada em eletrônica. E o diodo Zener tem essa característica, o coeficiente de temperatura pode ser positivo ou negativo. O que é um coeficiente positivo? Quando eu digo que o coeficiente de temperatura é positivo, significa que aumenta a temperatura e aumenta o parâmetro. Então, um Zener com coeficiente de temperatura positivo, se aumenta a temperatura, aumenta a tensão de Zener. Aumenta um, aumenta o outro. Quando o coeficiente é negativo, aumenta um, diminui o outro. Então, um Zener com um coeficiente negativo de temperatura, como esse aqui,
Se aumenta a temperatura, se esquenta o componente, por algum motivo, diminui a tensão de Zener. E aqui, olha que característica interessante. Zener abaixo dos 6 volts aproximadamente, Zener de 3,3, de 5, 2,5, né? Abaixo dos 6, ele tem um coeficiente negativo, o que significa que ao esquentar o componente, né, o que vai esquentar o componente? O próprio calor da placa ou a temperatura do sol ali, ambiente, né, ao longo do dia. Um Zener de abaixo de 6 volts esquenta e diminui a tensão de Zener. Um Zener acima dos 6 volts esquenta e aumenta a tensão de Zener. Ele tem um coeficiente positivo. Esse coeficiente normalmente é medido em milivolts por grau Celsius. Então um Zener de 5 volts tem um coeficiente negativo de, sei lá, 10 milivolts por grau Celsius, ou 5 milivolts, ou 2 ou 1 milivolt por grau Celsius. 1 milivolt por grau Celsius significa que cada grau Celsius abaixo de 25 graus vai variar 1 milivolt, ou 2 milivolts, ou x milivolts. Então, normalmente o coeficiente de temperatura é medido em variação dos milivolts para cada grau Celsius, além ou aquém da temperatura ambiente, que em eletrônica é 25 graus. E olha que interessante, se eu tiver um Zener na faixa dos 6 volts, o coeficiente de temperatura dele é aproximadamente zero. Ou seja, é um Zener muito estável com a temperatura. Então, anotem aí, um Zener de 6,4 volts é uma tensão bastante utilizada. Embora 6,4 não seja um valor redondo, assim, não é 5, né? Não é, enfim, não é 12, valores muito utilizados em circuitos eletrônicos de tensão. 6,4 ele é um Zener muito estável com a temperatura. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando com ensaios assim, e utilizei um Zener de 6,4, esquentei ele, eu tinha um multímetro de bancada de 6 dígitos, media microvolts, e a variação é zero. Eu esquentei com uma pistola de ar quente ele, para ver quanto ele variava, não variou nada, não consegui medir a variação da tensão do Zener de 6,4. Era um Zener especial, utilizado, é um Zener aeroespacial, enfim, mas eu fiquei impressionado, porque ele não variou nada, né? Não estou dizendo que todos os Zeners de 6,4 não vão variar nada, mas ele é muito próximo de zero a variação, o coeficiente de temperatura, de um Zener de 6 volts ali, 6,4, nessa faixa ali. Então, aqui novamente a curva, né? O que vai acontecer? Não me interessa a polarização direta para um Zener. Se eu quero trabalhar com um diodo em polarização direta, se escolhe um diodo retificador. Então, vou escolher um Zener porque eu quero trabalhar aqui, ó, no terceiro quadrante. O Zener polarizado reversamente. E aí o que acontece? Tem uma tensão mínima e uma tensão máxima, né? Então a tensão mínima, uma corrente mínima e uma corrente máxima. A corrente, agora vamos para a prancheta aqui, né? Então, a corrente máxima, vou chamar de IZ máximo, IZ max, vai ser a potência do Zener, chamar de PZ, dividido pela sua tensão. Então, exemplo, Zener de 5 volts barra meio watt. Então, a corrente IZ máxima vai ser igual a meio watt dividido por 5 volts, que dá 0,1 ampere, que é igual a 100 miliamperes. Então, este parâmetro é muito importante, é o primeiro parâmetro que a gente calcula para um Zener. Então, os dois valores, potência e tensão, você vai na loja e pede, eu quero um de tantos volts, tantos watts, né? Aí, a partir dessa informação de potência e tensão do Zener, você determina a corrente máxima. Não pode passar esse Zener aqui, não pode passar de 100 mA, senão ele vai queimar. Até 100 mA ele funciona regulando uma tensão e gerando uma tensão de Zener de 5 volts. Mas existe também uma outra corrente chamada de corrente mínima de Zener. Eu tenho que fazer passar por um Zener, deve-se passar uma corrente entre o IZ mínimo e o IZ máximo.
Não mais do que o Z máximo e também não menos que o Z mínimo. Por quê? Vamos olhar aqui, ó, a curva. Vou pegar um... Observe essa curva aqui, né? Aqui, ó, desde um Z mínimo até um Z máximo, a reta é praticamente vertical. Uma reta vertical na curva IV significa que uma variação de corrente, o eixo vertical é o eixo das correntes, uma variação de corrente não provocou variação de tensão, ou seja, variou a corrente do Zener e não varia a tensão do Zener. Ou a variação não é desprezível. Agora, aqui eu tenho uma curva. Nesta curva, uma corrente de Zener muito pequena, se eu variar em torno de 0 ampere, na corrente Zener um pouco, abaixo da corrente chamada Z mínimo, uma corrente mínima de regulação, aí eu vario a tensão. Então daqui a pouco eu tenho um Zener de 5 volts e boto uma tensão, uma corrente Zener, produzo ali, faço uma polarização do Zener de forma a ter uma corrente muito pequena, microamperes, por exemplo, uma corrente abaixo do Z mínimo, dessa corrente mínima de regulação. Aí daqui a pouco, em vez de ter 5 volts, eu vou ter 4,8, 4,7, 4,5, e aí aquilo ainda vai variar conforme a variação da corrente, enfim, não vai funcionar direito o Zener. Eu preciso ter uma corrente de Zener acima do Z mínimo. E esta informação de Z mínimo, ela não é normalmente, muitas vezes não é conhecida. Então a gente vai lá na loja comprar, eu quero um Zener de 5 volts e 1 watt, por favor me diga qual é o Z mínimo, eles não vão saber. Então você teria que ter condições de saber exatamente o modelo, o part number, chamado part number, o número da parte, o número do modelo daquele componente, olhar o datasheet na internet e ver se encontra a informação do Z mínimo no datasheet. Então isso normalmente muitas vezes não se tem essa informação. E aí nesse caso, quando a gente não sabe o valor da corrente mínima de Zener, a gente faz uma estimativa. A gente diz que o Z mínimo vai ser 10% do Z máximo. Então diz que o Z mínimo vai ser menor ou igual a 10% de Z máximo dividido por 10. Então, nesse caso, seria 10% de 100 mA seria 10 mA. Na realidade, é possível... O que acontece? A maioria dos Zeners do mundo, se não todos os Zeners do mundo, o Z mínimo, não importa o fabricante, o modelo, o Z mínimo vai ser sempre menor do que 10% do Z máximo. Aqui é um critério de segurança que se utiliza. Se eu não sei o Z mínimo, se estipula que o Z mínimo é um valor que certamente o valor real do Z mínimo vai ser menor que esse aqui. Vai ser menor que 10% do Z máximo. Então, se eu não tem informação, usa 10% do Z máximo como Z mínimo. Então, aí a gente vai ter, botar numa reta aqui, um Zener de 5 volts barra meio watt, a corrente máxima é 100 mA, a corrente mínima é 10 mA. Então, Z mínimo e Z máximo. Então, essas duas informações, Z mínimo e Z máximo, são fundamentais. Sem essa informação, não adianta nem querer fazer um projeto, assim, calcular um circuito com Zener. A gente precisa dessas informações. Da onde a gente tira essas informações? Essas duas informações, do Z mínimo e Z máximo? Unicamente da tensão do Zener e da potência do Zener. Claro, se a gente não tem a informação do datasheet do Z mínimo. Então, não sei qual é o valor do Z mínimo, estima a partir do Z máximo. O Z máximo calcula a partir da tensão de Zener e da potência. Consequência, eu preciso saber a tensão de Zener e preciso saber a potência do Zener. Tendo as duas informações, se calcula o Z mínimo, primeiro o Z máximo, depois o Z mínimo como estimativa do Z máximo. Então essas duas informações, Z mínimo e Z máximo, vêm das duas informações da tensão de Zener e potência de Zener. Bom, então resumo da atividade assim, assíncrona que eu tinha colocado, na semana passada, sobre o vídeo aula sobre a tensão de Zener. Então vamos tentar utilizar o Zener, vamos tentar polarizar um Zener, que eu tinha colocado aqui. Então o que acontece aqui, ó? Aqui é um circuito de um Zener,
Aqui está o Zener. Observem o sentido que eu liguei os terminais de anodo e cátodo. Aqui a fonte positiva em cima, uma fonte de 12 volts, o Zener de 5. Se a gente quer gerar 5 volts para usar para alguma coisa, esse circuito em princípio não tem muita utilidade, ele vai gerar os 5 volts, mas eu não estou usando ainda os 5 volts para alguma coisa. Mas ele vai gerar os 5 volts, pode ser utilizado para alguma coisa. Se eu quero gerar 5 volts, não dá para botar uma bateria de 3 aqui, uma pilha de 2 pilhas de 1,5 volt, eu vou gerar os 5. O Zener não vai criar tensão. O Zener ele vai fazer o seguinte, ele vai com uma tensão externa da fonte maior do que a tensão de Zener, ele vai entrar em avalanche e vai começar a conduzir uma corrente aqui no circuito. Que nesse caso é uma única malha, eu vou chamar de corrente de Zener, ou IZ. Essa corrente de Zener vai passar pelo resistor e vai passar pelo Zener, vai circular assim. Quem está gerando a corrente é a fonte. E só vai ter corrente porque a tensão da fonte é maior que a tensão de Zener. Porque se isso aqui fosse 3 volts, por exemplo, a corrente ia ser 0. Não ia ter corrente. Por quê? Porque aí nesse caso, se a gente olhasse a curva e ver, eu tenho uma curva assim, ó. Se eu coloco 3 volts, eu vou estar aqui, ó. Qual é a corrente de 3 volts? A corrente de 3 volts é 0 ampere. Aqui, desde os 0 volts na polarização reversa até a tensão de Zener, aqui o Zener se comporta como uma chave aberta. A gente não pode esquecer que o Zener é um diodo, né, que reversamente polarizado, até a sua tensão de avalanche, a sua tensão de Zener, ele está aberto, ele não está conduzindo corrente. Então, de 0 volts na polarização reversa até a tensão de Zener, ele é uma chave aberta. Se ele é uma chave aberta, a corrente é 0. Aí esses 3 volts, no exemplo, para um Zener de 5, vão aparecer nos terminais, porque isso aqui é uma chave aberta, os 3 volts vêm para cá. Então, ou seja, não serve para nada esse circuito, né? Então, se eu quero usar um Zener de 5 volts para gerar uma tensão de 5 volts para usar para alguma coisa num circuito, circuito eletrônico, elétrico, eu preciso de uma tensão da bateria maior do que a tensão de Zener, senão não adianta, não funciona. Então aqui no exemplo eu tenho uma tensão de 12 volts com um Zener de 5 volts. Quanto tem que ser maior? Bom, tem que ser maior. Daqui a pouco podia ser até 6 volts, 9, aquelas bateriazinhas de 9, 12, 24, 200 volts, né? Aí eu vou trabalhar com esse resistor. Esse resistor é fundamental para o funcionamento do Zener, porque ele é um resistor que vai limitar a corrente. Eu preciso de um resistor em série com o Zener para limitar a corrente, porque se não limitar a corrente do Zener, se eu pego aqui uma fonte de 12 volts e ligo direto em cima do Zener de 5, tirei o resistor, tem um curto aqui. O que vai acontecer aqui? O Zener vai conduzir e não há nada limitando a corrente. Curto-circuito no Zener, na fonte, ou queima a fonte, ou queima o Zener, ou queima os dois. Então, eu preciso ter sempre, alguma coisa limitando a corrente do Zener. E ao se limitar a corrente do Zener, mantendo ela sempre abaixo do IZ máximo, o Zener não só não vai queimar, como ele vai funcionar e vai gerar os 5 volts. Aí ele vai estar trabalhando, então, na região de Zener, né, naquela região de avalanche ou de ruptura, que na verdade não vai romper nada, vai funcionar com uma tensão de Zener. Agora, como é que a gente determina esse resistor? Tem alguns autores de livros que, esse resistor, eles calculam assim, o resistor mínimo que eu tenho que colocar aqui e o resistor máximo. Algum valor entre um resistor mínimo e um valor máximo. Por quê? Porque não é uma coisa, tem que ser exatamente aquele valor. Tem que ser esse valor, tantos ohms, o resistor, para trabalhando nessa situação de 12 volts na fonte com 5 volts no Zener, de meio watt. Então, normalmente eu tenho uma faixa de valores de resistência que a gente quer calcular, que a gente pode calcular, não, que a gente pode utilizar na polarização. Eu costumo trabalhar com uma abordagem diferente, porque se eu posso trabalhar com uma faixa, né, então por que não trabalhar com a situação onde eu tenho a menor potência no circuito?
Então, eu sempre tenho essa abordagem, né, eu procuro levar essa abordagem de trabalhar, escolher já um resistor que me dê a menor potência dissipada no circuito. Por que menor potência? Porque se for uma bateria, a bateria vai durar mais, ela vai se descarregar menor. Se isso aqui estiver ligado na tomada, vai consumir menos energia. Então, vamos trabalhar aqui, vamos procurar determinar um resistor que consiga limitar essa corrente de Zener, né, e faça o Zener funcionar. E ainda, assim, de quebra, ainda consumindo a menor potência no circuito, né? O circuito geral, global, total, vai consumir menos potência. Então, esse é o objetivo aqui. Então, primeira coisa, quando a gente tem aqui um Zener de 5 volts, meio watt, primeira coisa, não precisa nem olhar para o circuito. Não precisa nem olhar para o circuito. Já vem para cá e já calcula o Z máximo e o Z mínimo. Então, o Z máximo vai ser, a gente tinha calculado antes, só vou anotar aqui para ficar registrado, meio watt, né? Então, vem da onde? Na forma P é igual a V vezes I. A potência e a tensão, no caso a tensão de Zener, vezes a corrente. Ou isolando, passa a tensão multiplicando, passa dividindo, né? A corrente vai ser igual a P, a potência dividido pela tensão. Como um Zener eu tenho a potência máxima, quando eu digo a potência do Zener, é a potência máxima. Então, um Zener de meio watt é o valor máximo da potência. Não precisa nem escrever o máximo, está subentendido que é a potência máxima que ele suporta. Então, vou dizer só PZ, a potência do Zener, né, dividido pela sua tensão de Zener. Isso aqui vai ser o IZ máximo. A corrente máxima que pode circular no Zener. Então, a corrente máxima vai ser meio watt dividido por 5 volts, que dá os 100 mA. E o IZ mínimo, a gente não sabe, não tem o datasheet, então estipula como 1/10. Então, igual a 100 mA dividido por 10, que é igual aos 10 mA. Então, se a gente olhar aqui, ó, qualquer corrente circulando aqui no circuito, qualquer corrente entre 10 mA para esse circuito, esse Zener e essa fonte de tensão, no caso assim, para esse Zener, né? Não importa a tensão da fonte, qualquer corrente circulando aqui entre 10 mA e 100 mA está valendo, o circuito vai funcionar. Agora eu pergunto para vocês, qual é a corrente que vai me produzir menos potência, vai me consumir menos potência no circuito? É 10 mA, é 100 mA, é 50, é a média das duas? Qual é a corrente? Podem abrir o microfone e falar, pessoal. Não se acanhe. Qual é a pergunta desse? Esse circuito a gente vai gerar, então, vai usar ele para gerar uma tensão de 5 volts, a partir de uma fonte externa de 12. Né? Para esse correto funcionamento, no Zener precisa passar alguma corrente que vai ser alguma coisa entre 10 mA e 100 mA, alguma coisa entre o IZ mínimo e o IZ máximo. A gente tem liberdade para escolher essa corrente. A partir dessa corrente que a gente vai escolher, a gente vai calcular o resistor para o correto funcionamento do circuito. Então, se eu posso escolher qualquer corrente entre 10 mA e 100 mA, qual corrente eu escolho? Né? Quando a gente tem muitas opções para escolher, a gente às vezes fica indeciso, né? Que corrente eu escolho? A gente tem que pensar no critério, então, né? Uma corrente que me produza menor potência, que me faça o circuito consumir menos potência. Via de regra, pessoal, menos corrente, menos potência. Né? Mais corrente, mais potência. Então, com certeza, a menor corrente que eu precisar passar aqui vai me consumir a menor potência no circuito. Porque normalmente o P é V vezes I. Então, se eu tenho menos corrente, eu tenho menos potência aqui. Se eu tenho menos corrente no resistor, eu tenho menos potência no resistor. Se eu tenho menos corrente na fonte, eu tenho menos potência que a fonte vai ter que fornecer para o circuito. Então, normalmente, pessoal, se a gente tem liberdade para escolher a corrente do Zener, a gente escolhe o IZ mínimo. Porque o IZ mínimo vai garantir o funcionamento do Zener e, ao mesmo tempo, vai fazer o circuito consumir menos potência. A bateria vai durar mais, enfim, vai consumir menos energia da tomada e assim por diante.
Então, via de regra, se a gente tem liberdade, sempre optem pelo IZ mínimo, né? Via de regra. Então, vamos polarizar esse circuito para que passe a corrente Z mínima no circuito. Então, aqui eu tenho uma corrente Z mínima de 10 mA. Então, o que falta fazer aqui para terminar aqui a polarização do circuito? A fonte já foi dada, 12 volts, né, com uma corrente suficiente para fornecer para o circuito. Um Zener foi dado, foi escolhido, né, 5 volts, meio watt. Falta determinar esse resistor. Então, aí como é que a gente determina o resistor? Pela lei de Ohm. Então, o resistor, esse resistor R também conhecido como RZ, resistor de Zener, resistor que fica em série com o Zener para limitar a corrente do Zener, né? Chamar ele de RZ. Então, o RZ, resistor de Zener, vai ser a tensão sobre ele, que eu vou chamar de VRZ, dividido pela corrente que circula por ele. Que corrente circula pelo Zener? É a única corrente do circuito, é a corrente Z mínimo e Z mínimo. Esta corrente já é conhecida. Essa corrente é dada, ou foi calculada, enfim, estimada em 10 mA. Para eu poder calcular o resistor, eu preciso saber a tensão de Zener. E aí, qual vai ser a tensão de Zener? Faz a malha de Kirchhoff. Faz a malha aqui, faz a equação de malha e verifica qual é a tensão. Então, faz um caminho, escolhe um ponto de partida, faz todo o caminho, volta ao mesmo ponto, faz a soma das tensões e isola o VRZ na equação de primeiro grau. E aí a gente tem o VRZ, uma malha simples de Kirchhoff. Então, se sair daqui, por exemplo, sobe 12 volts, fazendo sentido horário, sobe 12 volts a fonte, eleva 12 volts. Aí começa a cair. Cai VRZ. Cai VRZ, cai a tensão de Zener, cai VZ. E aí chega no ponto de partida, chega em zero. VZ é 5 volts. Equação de primeiro grau, com uma incógnita, isola, está negativo, passa para lá positivo. VRZ igual a 12 volts menos 5 volts, que dá 7 volts. Né? Se a gente olhar para essa malha, né, isso aqui eu faço bem passo a passo, mas a gente às vezes vai se sentindo seguro e vai fazendo até meio direto, né? Se aqui na fonte, isso aqui é uma malha, a soma das tensões tem que ser zero, né? Malha de Kirchhoff. Então, se aqui subiu 12 e aqui está caindo 5, falta cair 7. Cai 7, cai 12. Subiu 12, 7 mais 5 dá 12. Subiu 12, caiu 12. Subiu 12, caiu 12. Essas duas quedas somadas tem que ser 12, que é a tensão da fonte. Então, se aqui tem 5, sobra 7 por resistor. Interessante é que, como o Zener está regulando em 5 volts e a fonte também mantém os 12 volts, não importa a corrente que circule, aqui no resistor sempre vai ter 7. Para esse circuito, sempre vai ter 7 volts. Então, aqui eu tenho uma tensão de Zener, uma tensão no resistor de Zener de 7 volts. A tensão de Zener é 5. Agora a gente pode colocar aqui na equação, né? Então eu vou ter VRZ 7 volts dividido por 10 mA. Então, como é que a gente calcula? Vamos lá para a calculadora. Estou fazendo bem passo a passo, para a gente já ir se acostumando a usar a calculadora. Então, bota lá modo científico, 7 dividido por, como é que a gente inseria 10 mA mesmo? 10, como é milésimos, 10 exp, 3 negativo. 10 vezes 10 elevado ao expoente menos 3, 10 milésimos. 700 ohms. Então, 700 ohms. Bom, agora a gente quer um pouquinho além ainda. Botar um resistor de 700 ohms. Só que ele não existe comercial. Eu teria que produzir sob medida um resistor desse, né, que é uma coisa inviável, não se faz isso. Produzir um resistor sob medida. Ou pegar um resistor variável. Por exemplo, um resistor de 1K, um trimpote, potenciômetro variável, e fazer o ajuste. Normalmente, ajuste na placa é tempo. Tempo é dinheiro, como diz, né?
Na montagem de placas de circuitos impressos, a produção da placa em si, ela tem um custo, mas o teste custa mais ainda, muitas vezes. Então, normalmente em eletrônica de consumo, se você tem uma garantia do processo de fabricação, nem se testa, né? O consumidor abre a caixa e vai ser o primeiro a ligar o equipamento, vai testar. Muitas vezes acontece isso, né? Porque o teste é caro. Então imagina se pegar uma placa, ligar lá na bancada de teste, depois que está na produção, estão produzindo milhares de placas, tem que botar dezenas e dezenas de técnicos só para fazer o ajuste disso aqui. Não se faz. O que se faz? Vamos escolher um valor comercial, um valor dizendo que tenha para comprar, né? A gente tem que lembrar que a gente ainda tem liberdade de escolher uma corrente que seja alguma coisa, só um pouquinho, alguma coisa entre 10 mA e 100 mA. Então, se eu colocar um resistor sob medida de 700 ohms, vai passar, assim, exatamente 10 mA no circuito. Mas nada impede de eu passar 11, 12, 15. Eu não vou passar corrente Z mínima, que vai dar menor consumo de potência. Mas se eu passar 11, 12, 15 mA, um pouco mais, o circuito ainda vai consumir pouca potência. Eu posso passar qualquer coisa para esse circuito de corrente entre 10 mA e 100. Eu posso estar aqui, com 13, por exemplo, 12, com 11, com 10,5, com 10,1. O que a gente vai fazer? Vamos escolher um valor comercial de resistores. E aí o valor comercial os valores mais próximos dos 700. Então, quando eu digo um valor comercial, é um valor que tem para vender na loja, né? Então, os resistores, normalmente, ele tem a tolerância. Então, tem resistores na série de 5%. Significa que vou comprar um resistor lá de 1000 ohms, é 1000 ohms mais ou menos 5%. Eu vou comprar um que está com 1005 ohms, ou está 992, está em torno de 1000 ohms, dentro de uma variação para mais ou para menos de 5%. Então tem os resistores da série 5%, tem os resistores da série de 2%, 1%. Se utilizava muito 5% porque era barato. Hoje em dia, com a melhoria do processo de fabricação, já está tão barato quanto usar um resistor de 1%. Né? Então, depende, né? Mas o 5% ainda é muito utilizado, é muito barato, né? Mas assim, então, os resistores da série 5%, ele tem alguns valores que a gente pode comprar. E aí, quais os valores? Né? Deixa eu abrir para vocês aqui Deixa eu pegar aqui um exercício aqui. Vocês vão enxergar aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é esse exercício de diodos dizendo que já vou estar disponibilizando também para vocês no Moodle. Então aqui aqui tem a famosa tabela de resistores de 5% tolerância. E aqui as potências. Então essas potências você escolhe. Um resistorzinho típico é aquele resistor de 1/8 de watt. 1/8 de watt, dividido por 8, 125 miliwatts. Então dá para, assim como o Zener tem uma potência máxima, o resistor também tem uma potência máxima. Não pode esquentar demais e vai queimar. Então o resistor de 1/8 de watt, ele vai ser usado para alimentar a corrente, mas ele vai ter uma potência máxima que ele suporta. Os valores comerciais de potências de resistores são 1/8 de watt e 1/4. Esses dois são, bem dizer, do mesmo tamanho. Né? Embora 1/4 de watt seja o dobro de potência que suporta em relação a 1/8, eles têm basicamente o mesmo tamanho. Aí 1 watt já é um pouco maior. Meio watt, né? 1 watt, 2 watts, 3, 5, 10. Esses são resistores grandes. Né? Então a gente tenta usar o resistor com a menor potência disponível, porque ele vai ser mais barato, porque ele vai ser menor de tamanho, para produzir uma placa eletrônica menor. E aí dentro da faixa de 5%, o que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui é chamado de os valores comerciais dentro de uma década. O que significa década? Aqui significa assim, dentro de 100 ohms até 1000 ohms, eu tenho uma década. Então deixa eu colocar para vocês ali.
Então, décadas, né? De 100 ohms até 1K ou até 1000 ohms é uma década. Abaixo disso é 10 vezes menor. Seria resistores na faixa de 10 ohms até 100 ohms. Isso aqui é uma década abaixo. Uma década abaixo desta década aqui. Aí eu vou ter 2 décadas abaixo, teria resistores na faixa de 1 ohm até 10 ohms. Existe uma década ainda que seria da faixa de 0,1 ohm até 1. É quase um curto, mas não é um curto. Acima desta década de 100 a 1K, eu teria resistores na faixa de 1K, 1000 ohms, até 10.000 ohms, 10K. Isso aqui é uma década acima desta de 100 a 1000. 2 décadas acima seria uma década acima desta, seria de resistores na faixa de 10K até 100K. 100 kΩ, 100 mil, é uma resistência bem grande. Acima disso, uma década acima seria de 100K, 100 kΩ até 1 megaohm, 1 milhão de ohms. Uma década acima, de 1 megaohm até 10 megaohms. E ainda tem de uma década de 10 megaohms até 100 megaohms. Isso aqui é quase um circuito aberto. Aqui eu tenho 0,1, 0,2 é quase um curto. 10 mega, 20, 30, 50 mega, quase um circuito aberto. Então, esta tabelinha aqui é dentro de uma década, dentro desta década de 100 a 1000 ohms. Mas, na verdade, existe uma ampla variedade de resistores comerciais. Não é só esses valores aqui. Então, se a gente pegar assim, vamos pegar esse valor aqui, 100. Significa que eu posso na loja comprar um resistor de 100 ohms. Eu posso comprar um resistor 10 vezes maior, de 1000 ohms, 1K. Um resistor de 10K, 10.000. 100.000, 100K. 1 mega, 10 mega. Até 100 mega deve ter. Abaixo de 100 tem resistor de 10 ohms, tem resistor de 1 ohm, tem resistor de 0,1. Décadas abaixo, décadas acima. Então isso aqui é uma tabelinha que eu peguei da internet, dentro da década de 100 até 1000, no caso. O último valor é 910. Então, só para o número 100 aqui eu tenho todos esses valores comerciais disponíveis. Se eu pegar aqui, sei lá, um outro aí, 430. Tem um resistor de 430, tem um resistor de 4K3, tem 430 ohms. Tem o 4K3, que é 4.300 ohms, né? Tem o de 43K, tem o 430K, 430.000 ohms, e assim vai, 4,3 mega. Abaixo disso tem 43 ohms, 4,3 ohms, e assim vai. Então, para qualquer número desta tabela, existem vários valores comerciais, né? 10, 100, 1000 vezes maior, 10, 100, 1000 vezes menor, por aí. Então, a gente vai escolher agora um resistor comercial para estar podendo montar o circuito aí, esse que nós acabamos de polarizar, de calcular, que seja um valor comercial mais próximo de 700. Então vamos olhar o conjunto aqui, né? Podem abrir o microfone. Eu pergunto para vocês, qual é o valor mais próximo de 700? 680. Tem 680. Tem 680, isso aqui é o menor mais próximo. Menor de 700, mais próximo de 700. Se a gente for olhar por acima, valores acima, eu teria 750. 750 é o maior, mais próximo de 700. Então, vamos supor que a gente só tenha 750. Dá para usar o 750? Dá, mas não é recomendável, vai ter uma potência maior. Não. Gostei do início da frase, só no finalzinho que não ficou. Porque o que acontece? Eric, né? Mais resistência, menos corrente. A gente pensa, o resistor é um limitador de corrente. Quanto maior a resistência, menos corrente. Menos resistência, mais corrente. Se a gente colocasse um resistor sob medida de 700 ohms, daria 10 mA.
A gente estipulou que a corrente Z mínima é 10 mA. Então eu posso botar 11, 12, 13 mA. Não tem problema. Eu posso botar mais corrente que o Z mínimo. Mas vamos seguir o critério aqui. Não pode botar, não botar menos do que 10. Não bota 9, 8, 7. Porque se eu botar menos que Z mínimo, daqui a pouco o Zener não vai regular direito. Daqui a pouco, em vez de ter 5 volts, eu vou ter 4,8, 4,5. Não vou ter o 5. E aí se eu tiver variação de corrente, por algum motivo, temperatura, essa tensão ainda vai variar. Então o circuito pode não funcionar direito se fizermos passar uma corrente menor que o Z mínimo. É claro que o Z mínimo já foi, aqui já foi estipulado em 10%, já para ser um valor de segurança acima do Z mínimo real que estaria no datasheet, a informação do datasheet. Daqui a pouco esse Z mínimo aí é 5 mA. Se a gente soubesse qual é exatamente o componente que a gente estaria utilizando. O modelo, fabricante, informação mais precisa dele. Mas como a gente não tem, a gente estimou o Z mínimo em 10% e Z máximo e vamos seguir esse critério até o final. Então não podemos passar menos que o Z mínimo, senão o Zener pode não funcionar direito. Então, mas não tem problema. Ainda vamos tentar manter a corrente de Zener num valor mais próximo possível do Z mínimo, para diminuir o consumo do circuito como um todo, consumo de potência do circuito. Mas se tiver que passar um pouquinho mais que o Z mínimo, não tem problema. Conclusão: ao escolher este resistor, escolha um menor mais próximo, o resistor comercial menor mais próximo para o circuito de Zener. Porque um resistor um pouco menor me produz um pouco mais corrente, menos resistência, mais corrente. Então se eu utilizar aqui 680 ohms, 680 abaixo de 700 vai me dar um pouquinho mais de corrente, daqui a pouco tem 11, até podemos calcular. Qual vai ser a corrente? O VRZ continua em 7 volts. Opa. Os 7 volts aqui dividido por 680. Podemos até calcular aqui. 7 dividido por 680, valor comercial, vai me dar 10,3 mA. Pouquinha coisa maior que os 10. Então não tem problema. A gente não pode ser muito preciosista em eletrônica, porque, que nem eu falei, principalmente em eletrônica analógica e também a digital, mas a eletrônica digital, quando entra o conceito digital, acaba ficando ciclo digital robusto, zeros e uns, não tem meio bit, ou o bit é 0, o bit é 1, ou não deve ter. Aqui a gente tem que trabalhar considerar que o Zener pode ter uma variação, até o próprio resistor. Então a gente está fazendo um projeto aqui relativamente robusto. Não estou dizendo que esse aqui é o projeto mais robusto do mundo, mas está fazendo um relativamente robusto para que ele funcione. Então, porque se a gente quiser fazer um projeto robusto de fato, a gente tem que trabalhar não está dentro do escopo da disciplina, trabalhar com análise de sensibilidade. Então aí tem ferramentas matemáticas, tipo análise de Monte Carlo, que aí eu vou variar, esse resistor é 5%, e quanto é que a dilatação térmica dele, a variação térmica dele, a temperatura, quanto é que o Zener vai com a temperatura, quanto é que a fonte, qual é o percentual da fonte. Põe todas essas tolerâncias numa análise e verifica se o circuito funciona dentro de 0 a 40 graus. Mas eu vou usar lá no frio, abaixo de 0 grau, não funciona. Então eu quero que funcione. Eu quero produzir 1 milhão de placas. E se ele funciona, é 1 milhão de placas. Então, principalmente produção em massa, aí a gente tem que fazer análise o projeto tem que ser mais robusto do que isso que nós estamos fazendo aqui. Aqui está um projeto bom, vamos dizer assim, bom entre aspas, em termos de robustez. Então vai funcionar na grande maioria dos casos. Mas a gente não está considerando, mas se for o resistor menos de 5%, mais 5%, não estamos entrando nesse nível de detalhe, a gente não termina a aula hoje. Então a gente está dentro de um bom projeto, assim, dentro de uma certa robustez de projeto, que ele vai funcionar na grande maioria dos casos. Então, escolham 680, o menor mais próximo, dentro do critério aqui. Então é 680. Alguma questão, pergunta até aqui, pessoal? Este circuito de Zener é o mais simples possível. Uma fonte externa maior que a tensão de Zener para que funcione. Então ele acaba gerando 5 volts aqui, que eu posso usar para alguma coisa. Vamos complicar um pouquinho, Vamos pensar assim, esta fonte agora não é 12 volts exato. Se eu tenho uma fonte a gente fez todas as contas considerando que essa fonte é exatamente 12 volts.
Se essa fonte não for exatamente 12 volts, for 10, for 11, for 12, 13, 14. Então, o que acontece? A gente quer que ainda assim o circuito funcione gerando 5. Porque se eu tenho condições de gerar uma fonte exata de 12 volts, daqui a pouco não gera de 12, gera de 5. Então já não precisa do Zener mais. Gera de 5, a fonte já de 5. Bom, mas daqui a pouco eu só tenho 12. Pode acontecer, isso é comum. Eu tenho no circuito uma fonte de 12, que eu vou usar os 12 volts para alguma coisa. Mas eu também preciso de 5. E aí eu uso um Zener que vai derivar 5 volts, vai gerar os 5 volts a partir dos 12. Então dá para usar. Mas vamos supor uma situação que também é bem comum, que eu tenho o mesmo circuito, basicamente, ó, se a gente olhar. Se olhar para o circuito é o mesmo Zener 5 volts, meio watt. Uma fonte, o resistor, só que a fonte agora não é um valor exato de 12 volts. A fonte é alguma coisa entre 10 e 15. Aplicação típica, a bateria de automóvel, ou uma outra bateria de moto também é 12 volts, algum tipo de bateria de 12 volts. A bateria está carregada, ela tem uma tensão maior que a tensão nominal. Quando a gente fala em uma bateria de automóvel, a gente fala de bateria de 12 volts, a tensão nominal dela, carregada, é 13,6. Mas quando ela atinge um final de carga, ela chega perto, acaba passando dos 14 volts. Uma tensão 100% carregada, uma bateria. Depois ela entra em a chamada flutuação e baixa para 13,6. Ainda assim, 100% carregada. Quando eu começo a usar a bateria de automóvel, se não tiver o alternador funcionando direito, ela começa a descarregar. Senão o alternador está sempre carregando. E aí a tensão cai abaixo de 13, 12, de 11, enfim. Então o que a gente quer fazer aqui? Um circuito que gere 5 volts a partir de uma tensão de bateria que pode variar alguma coisa entre 10 volts e 15. Então, a minha tensão na fonte externa não é um valor exato, é um valor dentro de uma faixa de 10 a 15 volts. Então aqui o exemplo típico de aplicação, usar com bateria. Bom, então como é que a gente vai fazer essa abordagem? O que vai mudar aqui na conta, nos cálculos? A gente vai ter que usar uma certa tensão para calcular o resistor. Nós vamos usar uma tensão de bateria para calcular o resistor. Que tensão a gente calcula? Usa 10, usa 15, faz uma média entre 10 e 15, 12,5, né? Média aritmética entre 10 e 15, 12 volts e meio. Ou usa 12, porque a gente já calculou antes e usa 12. Então a gente tem que considerar o que vai acontecer com o circuito, quando a tensão está com 10, está com 12 ou está com 15. Está com 10 ou 15 são os extremos, os limites dos parâmetros que a gente vai estar utilizando, ou quando está um meio termo aqui, 12 volts, por exemplo. Aconteça o que acontecer, aqui vai ter que ser maior ou igual a IZ mínimo. Eu não posso estar passando menos do que o Z mínimo no Zener, senão eu posso vir a prejudicar o funcionamento do circuito e o Zener não funcionar direito. Então, aconteça o que acontecer, a corrente que passar aqui tem que ser maior ou igual ao IZ mínimo. Então, a gente vai continuar recalculando aqui, circuito projetando, circuito dimensionando, polarizando o circuito para ter IZ mínimo. Agora, a pergunta é, usa 10 volts ou usa 15 ou usa o meio termo? Da mesma forma... Pois da mesma forma que a gente falou, eu comentei com vocês, mais resistência me dá menos corrente, mais tensão me dá mais corrente, de regra geral, né? Mais tensão, mais corrente, menos tensão, menos corrente. Então a gente pensar que se a gente tem que garantir o IZ mínimo, vai ter que circular IZ mínimo quando eu tiver o VI mínimo, que é os 10 volts. Não é 12, 10. Se eu boto 10 volts, que é o valor mínimo, ainda assim eu tenho que ter IZ mínimo de 10 mA ou mais. Se eu botar 10 volts e com esse resistor que eu vou escolher tiver o IZ mínimo, o que vai acontecer? Eu vou botar um resistor ali, o resistor no valor tal, tantos ohms. Aí com 10 volts vai produzir IZ mínimo, que aqui no caso é 10 mA. Já calculamos, né? É o mesmo Zener de 5 volts, meio watt, o IZ mínimo é 10 mA. Então, se 10 volts me dá o 10 mA, quando tiver 11, 12, 13, 15, mais tensão, o resistor é o mesmo, botei um resistor lá, mais tensão, mais corrente.
Então daqui a pouco, em vez de ter 10 mA, vai ter 11, 12, 15 mA e 20 mA, ainda com uma tensão maior, com 12, com 13, com 15. Mais tensão para aquele resistor, mais corrente. Ainda assim o circuito vai funcionar, porque o circuito pode funcionar desde 10 mA de corrente de Zener até 100 mA, que nós já calculamos, né? Z máximo é 100 mili nesse Zener e o Z mínimo, 10 mili. Então daqui a pouco eu posso estar aqui com 10 volts da fonte, eu posso estar aqui, mas daqui a pouco com 15 volts da fonte, eu posso estar num outro valor de corrente Zener, mas desde que ainda assim, desde que seja ainda menor que o Z máximo, o circuito continua funcionando. Claro, aí vai consumir mais potência, mas aí não tem o que fazer, não dá para fazer milagre, né? Vai consumir mais potência, quando eu tiver uma tensão maior que os 10 volts. Então, resumo, né, quando a gente tem uma tensão da fonte variável, num cálculo do circuito de Zener de polarização, utiliza o menor valor da fonte para fazer o cálculo do resistor de Zener. É isso que nós vamos fazer agora. Então a gente vai recalcular, basicamente é o mesmo procedimento que a gente fez antes, mas a gente vai considerar não 12, não 15, vamos considerar o menor valor, 10 volts. Então, qual vai ser a tensão do resistor para 10 volts na situação de 10 volts na fonte? Se eu tenho 10 na fonte e tem 5 no Zener, vai sobrar 10 menos 5, vai sobrar 5. Então, em vez de eu ter uma tensão de resistor de 7 volts, que nem tinha antes, quando tinha 12 tinha 7. Agora com 10 vai ter 5. É o que sobra. 5 mais 5 do Zener, o Zener continua com 5 volts. 5 do Zener mais 5 do resistor me dá os 10 volts aqui nessa situação, né, de Vin mínimo, tensão mínima da entrada. In de input, entrada em inglês. Né? Então, vou só colocar rapidamente aqui a equação, né, da malha. Sobe 10, cai VRZ, e cai o VZ, que é 5 volts, continua com 5. Chega em 0. Isola o VRZ vai ser 10 volts menos 5 volts, que dá 5 volts. Então agora eu vou colocar ali, vou determinar o resistor de Zener sempre pela lei de Ohm. Né? Resistor de modo geral, vou determinar pela lei de Ohm. Então o resistor de Zener vai ser a tensão sobre o resistor dividido pela sua corrente. Qual é a sua corrente? A corrente é a mesma, é a única corrente do circuito. A corrente é Z mínimo. Dividido por Z mínimo. Que vai dar então 5 volts dividido por 10 miliamperes. Cinco dividido por 10 mili vai dar 500 ohms. Então, os valores comerciais mais próximos, se a gente olhar na tabela, em torno de 500, a gente tem 470 o menor mais próximo e 510. A gente pode até ficar tentado a colocar 510, porque 510 é bem próximo dos 500, mas é um próximo maior. A gente tem que manter o critério e escolher o valor comercial menor mais próximo. Vocês podem perguntar, professor, mas vai ser sempre o comercial menor mais próximo para qualquer circuito eletrônico? Não, depende do circuito. Daqui a pouco eu posso ter um outro circuito. Quando a gente está falando em Zener, é o menor mais próximo, né? Por toda essa análise que a gente fez aí, toda a explicação. Via de regra, um resistor de Zener vai ser sempre o valor comercial menor mais próximo. Agora, daqui a pouco eu tenho um outro circuito eletrônico que não usa Zener, usa outro componente, enfim, um transistor, alguma coisa lá, que daqui a pouco o critério é o comercial maior mais próximo. Então, para cada circuito eu posso ter um critério diferente, para cada circuito eletrônico. Então, aqui, ó, o comercial menor mais próximo, embora 510 seja mais próximo de 500 teórico do que o 470, a gente tem que usar o menor mais próximo. Então, a gente vai usar um resistor de 470 ohms. Então, tem 510 e tem 470 ohms. Usa 470 ohms. Bom, usamos o resistor de 470 ohms. Agora, vamos tentar escolher a potência dele, né? Qual potência ele vai estar... quando a gente vai lá comprar o resistor, a gente vai comprar um resistor de 470 ohms. Mas com que potência? Vai ser 1/8 de watt? Vai ser 1/4 de watt?
Vai ser meio watt, vai ser 1 watt, 2 que potência. Porque eu não tenho que calcular a potência que o resistor vai dissipar no circuito. O Zener, beleza, o Zener a gente já está limitando a potência. Ao limitar na corrente Z mínima, ou próximo, a gente vai estar limitando a potência do Zener e nunca vai queimar. Né? A gente pode até fazer uma análise. Será que nunca vai passar do IZ máximo? Quando eu botar 15 volts em cima de um resistor de 470, a gente pode até fazer uma conferência aqui, ó. O Zener continuou com 5, a VIN com 10 me produziu o Z mínimo, 10 mA. Mas com 15, será que não passa de Z máximo? A gente pode até conferir, ó. Vamos conferir. Conferindo e do Z sempre menor ou igual ao IZ máximo. Qual é a outra situação limite? A outra situação limite é quando eu tenho a maior tensão da fonte, 15 volts. No resistor não vou mudar, o resistor continua lá, 400, já vou botar o valor comercial, 470. Que corrente vai ter aqui? Agora não é mais Z mínimo. Agora é uma corrente Zener, que eu vou chamar IZ. Essa é só como conferência, a gente pode até conferir que não vai passar de Z máximo, senão vai dar problema. Vai funcionar com 10, com 12, mas chega uma hora que vai estar com 15 ou 14 e pouco, 15, vai queimar o Zener, a situação limite. Então, não quer que isso aconteça. Então a gente só vai conferir para ver que na outra situação com uma tensão máxima na entrada de 15 volts, que não passa da corrente Z máximo. Então aí qual é a corrente de Zener? A gente tem que lembrar, o resistor, ó, pela malha de Kirchhoff, a tensão sobre o resistor está amarrada, ou não está amarrada. Com 15, eu continuo com 5 de Zener, o Zener está amarrado em 5. Se eu tenho 15 na entrada, eu tenho 5 no Zener, quanto sobra para o resistor? Sobra a diferença, de 15 para 5, sobra 10. Então aí eu vou ter, para Vin máximo igual a 15 volts, o VRZ vai ser os 15 volts menos VZ, que é 5, que dá 10 volts. E neste caso, o IZ, a corrente do Zener, eu não vou chamar mais de Z mínimo, porque não vai ser Z mínimo, vai ser uma corrente maior. Então o IZ, neste caso limítrofe, como se diz, o limite, vai ser o VRZ dividido pelo resistor, pelo valor do resistor de Zener, que vai ser os 10 volts dividido por 470 ohms. Então até vamos calcular 10 dividido por 470, isso aqui são 21 miliamperes. 21 miliamperes está bem abaixo dos 100 miliamperes máximo que o Zener suporta. Ok. Então botar aqui 21 miliamperes, 21, alguma coisa, miliamperes, ok. Ou seja, posso colocar qualquer tensão entre 10 volts e 15 volts e o circuito vai funcionar. Claro que quando eu botar uma tensão maior de 10, 11, 12, 13, 15, o circuito vai consumir mais potência. A corrente aqui, ó, 20 mil miliamperes, é mais que o dobro dos 10 miliamperes originais. IZ mínimo original. Então daqui a pouco, com 10 miliamperes, eu vou ter IZ mínimo, o próximo, né? Um pouquinho maior que IZ mínimo, 10 miliamperes. Aí com 15 eu vou ter 21, ter o dobro, mais que o dobro. Mas o circuito continua funcionando. Agora, para chegar nos 100 miliamperes, eu não teria que ser 10 vezes maior do que o resistor contemplado lá, para estourar a tensão, no caso. O resistor, bom, aí tem que respeitar isso aqui, ó. Qual é o valor, qual é o resistor? Quando você, não sei se eu entendi a pergunta, você quer ver qual é a maior tensão que pode ter na entrada? Na fonte? Eu quero passar de 15, quer botar 24, 48 volts, por exemplo, e ver se dá, né? Dá para fazer essa conta. Qual é o maior valor de tensão que eu posso colocar na entrada, de forma que o circuito ainda funcione, né? Então aqui, ó, eu boto uma tensão aqui, e aqui tem que continuar com 5. A corrente máxima que esse Zener suporta é 100 mili, IZ máximo 100 miliamperes.
Se eu tiver 100 miliamperes, eu continuo com 5 volts aqui. Para esse resistor de 470 ohms, qual o seu VRZ? Na situação de IZ igual a IZ máximo, que é igual a 100 miliamperes. Qual é o VRZ? Então o VRZ, a tensão do resistor, vai ser 100 miliamperes, veio de ohm, 100 miliamperes vezes a sua resistência, o resistor de 470. Então quanto é que é 0,1 vezes 470? 47 volts. Se tiver uma tensão na entrada tal que tenha 47 volts de queda no resistor, 47 mais 5, esses 47 vão produzir 100 miliamperes. 47 dividido por 470 me dá 100 miliamperes. Ou seja, vou estar no limite máximo da corrente do Zener. 47 volts mais 5 pela malha me dá 52 volts. Então poderia estar colocando até 52 volts na entrada aqui, então vou botar 24, 48, ainda está funcionando. Claro, vai esquentar isso aqui. Mas tem uma condição ainda que a gente tem que ver, que é justamente o que eu ia ver agora. Qual é a potência do resistor? Porque daqui a pouco, beleza, o Zener está dissipando até meio watt, não vai queimar. Com esse resistor aí, botei 52 volts, meio watt. 100 miliamperes, meio watt. Mas aí qual é a potência desse resistor que ele vai dissipar no circuito? Nessa situação, eu teria 47 volts. Qual é a potência do resistor? Vou chamar de PR, potência do resistor. Situação limite aqui. 47 volts, potência pode ser VVZ ou pode ser a tensão ao quadrado. VRZ, tensão ao quadrado dividido pela sua resistência, P é VVZ ou igual a tensão ao quadrado pela resistência. Dá mesmo. Então, VRZ ao quadrado, aí eu teria 47 volts ao quadrado dividido pela resistência 470. Dividido por 470. O resistor ia dissipar quase 5 watts. Então acaba se tornando um circuito meio não muito prático. O Zener vai dissipar meio watt, o resistor vai dissipar quase 5. Então, mas então daqui a pouco posso sim levar até 52 volts pelo circuito, mas daqui a pouco o resistor vai ferver. E aí eu não posso botar um resistor de 1/8 de watt, ou 1/4, ou 1 watt. Vai queimar. Não vai queimar o Zener, vai queimar o resistor. Então agora a pergunta é, eu vou lá comprar na loja um resistor. Ok, um resistor de 470 ohms. Mas qual é a potência do resistor? Quando eu digo a potência do resistor, é a potência máxima que o resistor suporta. Aí não vamos trabalhar com uma tensão limítrofe aí que o Zener suportaria. Vamos trabalhar com a tensão limítrofe no termo pomposo, tensão limite do circuito, da especificação original. Qual é a especificação original? Tensão entre 10 e 15 volts. Então, agora eu pergunto para vocês, qual é a tensão de Zener, tensão da fonte que vai me produzir mais potência no resistor? É 10 volts? É 11? É 12? É a maior tensão. Não seria a maior tensão? A maior tensão. Quando eu colocar mais tensão aqui, no caso o valor limite, então a gente trabalhar com especificação, vou botar 15 volts, esta tensão de 15 volts vai produzir mais potência no resistor. E a gente vai dimensionar o resistor de Zener por esta potência. Então primeiro calcula primeiro calcula o resistor, o valor do resistor de Zener, quantos ohms ele vai ter, para eu procurar ter a menor corrente no Zener. E depois, determinando o valor do resistor, já fizemos isso, 470 ohms, vamos calcular qual é a potência máxima que o resistor vai dissipar, na situação, chamado pior caso. O pior caso de potência do resistor é a tensão máxima na fonte, mais volts, mais potência. Então, com 15 volts,
Se eu tenho 15 volts aqui e tenho 5 no Zener, quantos volts sobra para o resistor? Né? Então vamos calcular aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, na situação, deixa eu redesenhar rapidinho aqui. Opa. Com 15 volts, pior caso, o resistor de 470, eu tenho um Zener de 5 volts. Qual é a potência que o resistor, vou chamar de PRZ? Qual é a potência que o circuito vai dissipar? Então, aqui é o VRZ, nessa situação, potência 1 ao quadrado dividido pela sua resistência. Aqui a resistência dele é 470. Qual é a tensão? VRZ tem que levar ao quadrado ainda. Se a gente olhar para essa malha, sobe 15, cai tanto, cai mais 5, volta para o zero. A diferença entre a tensão de Zener e a tensão da fonte é a tensão sobre o resistor. Tem 15, pode fazer a equação de malha aqui, isolar. Se tem 15 na fonte, 5 no Zener, vai sobrar 10 volts aqui. Então, na situação de maior tensão na entrada, de 15 volts, o Zener sempre vai ter 5. O Zener está regulando em 5. É para isso que a gente está usando o Zener, para gerar os 5 volts. Então, se aumentou a tensão, o Zener continua em 15. Aumentou de 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aumentou, vai aumentando a tensão na entrada, o Zener continua em 5. E aí aumenta a queda de tensão do resistor. Consequência, aumenta a tensão, a potência dissipada no resistor. Então, para 15 na entrada, situação limite, 5 no Zener, eu tenho 10 volts aqui no resistor. 10 volts ao quadrado dá 100 dividido por 470. 10 ao quadrado 100 dividido por 470. Eu tenho 0,212 e alguma coisa. Tenho 212 miliwatt. Agora vem um critério que a gente vai utilizar, que se utiliza normalmente em projetos, né? Resistores, não é bom tá trabalhando com o limite, no limite dele de potência. Por quê? Porque ele vai esquentar muito. Ele não vai queimar, mas ele vai esquentar muito. Vai diminuir a vida útil. Daqui a pouco o resistor podia durar 10 anos, 20 anos, né? Daqui a pouco ele vai durar 1 ano, meio ano. Então, se eu trabalhar com limite de potência no resistor, esta aqui é a potência que vai dissipar no circuito, no pior caso. Vamos supor que ainda sempre tenha 15 volts ali, vai estar sempre com essa potência aqui no resistor. Então, o que se faz é o famoso coeficiente de segurança, né? Então, um critério que eu aprendi, se utiliza muito, né, por aí afora, use resistores com potência maior ou igual a 3 vezes a potência no circuito. Ou seja, não vamos escolher um resistor, se a gente pensar assim em 212 miliwatts, um resistor de 1/8 de watt já não daria. 1/8 de watt é 125 miliwatts. Mas daqui a pouco 1/4 de watt é 250 miliwatts. 250 é maior que 212. Então, se eu botar um resistor de 1/4 de watt ali, no resistor de Zener, não vai queimar, mas daqui a pouco, em 6 meses, está dando problema no circuito. Ou o resistor vai esquentar tanto que vai alterar a sua resistência com o calor, né? Variação coeficiente de temperatura do resistor, que existe também. Então, critério de projeto que nós vamos estar utilizando na disciplina, e é um critério geral que se utiliza muito, use um resistor com uma potência, um resistor comercial com uma potência pelo menos 3 vezes maior do que a potência que ele vai estar esquentando no circuito. Então, esta potência que nós calculamos é a potência que ele vai estar dissipando no circuito, tudo bem, naquele pior caso, com 15 volts. Então, faz vezes 3. Quanto é que é 212 vezes 3? Usa 3 vezes mais. 636, né? Miliwatts. Então, 636, nem mesmo um resistor de meio watt, seria 500 miliwatts. Não daria.
Aí vamos com critério até o fim. 1 watt são 1000 miliwatts. Então usa um resistor comercial de 1 watt, que é maior do que 3 vezes a potência do circuito, no pior caso. Então, para finalizar aqui, resistor RZ de 470 ohms barra 1 watt. Perguntas? Dúvidas? Então, continuamos na quarta-feira. Quarta-feira é a última semana ainda. A semana é uma meia semana na quarta-feira, né? Mas vamos aproveitar, fazer mais um encontro síncrono aí, trabalhar um pouquinho mais com o Zener. Só, por favor, coloquem o nome ali. Desculpa só um pouquinho do horário, né, pessoal? Mas tranquilo. Coloque o nome, por favor, para registrar a presença e boa semana aí. Lembrando, eu vou estar colocando atividade assíncrona sobre circuitos de corrente alternada, tensão eficaz. É importante vocês assistirem essa atividade síncrona, verem ela aí. Então, brigadão, boa semana a todos aí, pessoal. Bom final, resto da semana.